Galera, beleza? Boa noite. Então, um videozinho aqui sobre o painel, né, do Dualvox 100B que eu tive que fazer porque não tem painel à venda. No Mercado Livre tem um rapaz que vende painéis para Thunderson SL, Tremendão T3, né, mas não tinha painel para Dualvox 100B, nem nenhum modelo Dualvox. Eu perguntei se ele faria por encomenda, ele falou que faria, teria o painel à venda em 60 dias, talvez. Mas detalhe, ele pediu que eu enviasse o meu painel para ele copiar, né, as inscrições do Dualvox 100B, né, brilho, volume, agudo, médio, grave, blá 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 blá, porque não tinha um original para copiar. Então eu optei em fazer esse painel. Depois eu vou explicar o que eu usei para fazer, tá? Mas tá aí o resultado final do painel. Eu entendo que ficou muito legal, até porque era isso mesmo, né? Ele não tem, né, a arte gráfica, tipo master, né, grave, médio, agudo, volume, brilho, entradas, grave, médio, grave, agudo, volume, brilho, entradas, mas é um painel que ficou muito legal. Esse aparelho chegou para mim no estado lastimável. Quem viu as fotos do restauro da parte eletrônica viu como ele chegou. Parece que tinha explodido uma bomba em cima dele. Então ele não tinha painel. Esse aparelho foi dado como sucata. Ele hoje se encontra nesse estado, totalmente perfeito. Todos os comandos funcionam, tanto no painel frontal como no painel traseiro. Tá? Interruptor de liga e desliga, a chave de fase ou aterramento e a chave de mais B. Tá? Então ele foi recuperado e eu caí mais uma vez no problema de não ter, né, componentes, como muitas vezes quando eu fazia reparo já caí nesse problema, mas agora, décadas depois, está mais difícil ainda. Então tem o painel feito, eu entendo que o resultado final ficou muito bom, tá? E como um aparelho que vai ser para uso meu mesmo, eu fiquei gamado. O nome Dualvox eu entendo que vem de Dual e Vox, de vozes, né? Seriam duas vozes, porque esse pré aqui e esse aqui são totalmente distintos. São sensacionais, cada um a seu modo. Uma potência muito forte, né? A fábrica alega 100 watts RMS, né? Perdão. Eu não sei, né? Você pode fazer alguns cálculos estimativos, mas se ele não dá os 100 watts RMS, ele chega perto. Galera, você vai abrindo volume, e ele não nega fogo, não. É literalmente assustador, tá? Então tá aí o amp com o novo painel dele. Aliás, o painel que nunca teve quando veio para minha mão, né? Não é o original, mas tá muito bacana, né? Então o problema era fazer um painel que não tinha quem vendesse, não tinha quem fabricasse. Então eu passei na serralheria, vi esse perfil, né? Esse é um perfil usado para janelas, para porta, e eu vi que era o mais próximo que tinha, mas faltava algo a mais para completar a altura necessária. Mas era o que eu tinha, né? Era o que eu tinha de melhor para poder fazer isso. Então eu trouxe essa peça para casa. O senhor até me cedeu esse pedaço, né? E eu trouxe ele para casa e em casa eu estudei, analisei o que podia fazer para acrescer aqui em cima essa distância que faltava para completar a distância de 9 centímetros. Então o que foi feito? Eu voltei lá na serralheria, conversei com o senhor lá, o dono, ele falou que tinha esses... São trilhos, na verdade, né? Para você colocar em janelas de armários, janelas de parede mesmo, né? Então foram montadas, ela parafusada, né? Esse lado você vê as porcas e só você virando nesse sentido que você vê os parafusos montados, né? Tanto que você olha o painel de frente, você não vê os parafusos. O perfil tem um rebaixo. Quando você olha ele aqui, ó, você vê que ele tem um dente. Esse dentezinho aqui que esconde o parafuso. Tanto que você olha esse painel, você não vê o parafuso, viu? Só se você ficar de cabeça para baixo, né? Tem louco para tudo. Então esse é o painel. Inclusive, eu fiz dois painéis na verdade, né? Um painel do tamanho do chassi propriamente dito, né? Faceando o chassi, evidentemente com 1,5 mm para cada lado a mais, né? Para esconder o chassi. E fiz um painel
na proporção adequada, como seria o do Vox original, o painel original, que tem aproximadamente 1,5 cm, 2 centímetros a mais. Como não tem original para conferir as medidas, foi algo análogo à dedução. Me baseei no chassi, no painel do meu Thunderson SL, com a versão mais nova, mesmo o painel do Tremendão, né, chassi do painel, então dá para ter noção. Mas só acabei optando por esse painel menor, por um problema muito complicado. O Thunderson SL ele é grande pra caramba, então ele é mais trambônico que o normal. Então, entre o painel maior e o painel menor, acabei optando pelo menor. Mas é uma solução muito prática, muito legal, tá? Que eu encontrei para resolver esse problema da ausência total de painel à venda, seja usado ou novo, estava complicado. Eu fiz um gabarito, né? Com todas as furações, tudo direitinho, né? Vocês podem observar que o painel ficou todo equidistante, os potenciômetros, e não está um para cima, um para baixo, estão perfeitos no alinhamento, chaves também, né? Você vê até a distância entre um potenciômetro e o outro. Se olhar a distância um pouco maior, você vê. Está tudo totalmente alinhado. Porque o que acontece? Esses furos são todos de 10 milímetros. Excetuando as duas chaves de brilho, o resto tudo são furos de 10 milímetros. E o chassi do Thunderson, do Ovox, os furos do chassi, tá? Esses furos aqui, ó. Esse e esse são todos em 12 milímetros. Então, se você montasse, o potenciômetro ficava sambando, muito difícil você centralizar. Como eu fiz um painel, né, esse plate novo, fiz tudo com os furos de 10 milímetros centralizados, e esse é o resultado final. O painel ficou muito bacana, fiquei satisfeito, até porque era isso ou isso mesmo. Como eu falei, o rapaz de São Paulo vai fazer, mas de fazer até realmente estar pronto é um fato. E também tudo vai ao valor, né? Quanto ele vai cobrar? Também tem isso. Galera, é muito fácil a gente restaurar, consertar algo quando a gente tem os componentes e as peças à venda, que é só ter o dinheiro e ir lá e comprar. Você passa cartão, você pede emprestado, você pega dinheiro na agiota. Mas o problema é quando você se dá com a situação dessa, onde você não tem nem onde comprar, tá? Eu estou tocando nesse assunto por um motivo, gente. Eu recebi algumas críticas, tá? No processo que eu usei para reduzir a voltagem do transformador de 10,5 volts para 6,7 volts. Alguns chamaram de gambiarra, tá? Então, para mim, gambiarra é quando alguém pega dois fios sem saber de onde vem para onde vão, emendam sem saber o que estão fazendo e nem isolam, e não sabem explicar o que fizeram. Isso é uma gambiarra. Essa placa que eu fiz aqui, gente, ela foi calculada. Isso não foi feito ao acaso. E a placa foi montada e com estética e funcionalidade e praticidade, inclusive com cooler para evitar o aquecimento localizado em cima do gabinete. Então isso não é gambiarra. Uma pessoa falou que era engenharia brasileira, não sei se é nível de elogio ou de crítica, mas existem várias soluções para todo tipo de problema. Cada solução é dada de acordo com a situação da pessoa e a vontade da pessoa. Uns falaram para comprar ou reenrolar o trafo, 300 reais de transformador novo. E eu não conhecia ninguém que enrolasse o transformador no Rio até eu conhecer esse rapaz Kiko em Cascadura. Outros falaram para comprar um transformador só para o filamento. Não tem no Rio de Janeiro transformador especial para esse especificador. O máximo que tem são transformadores de 3 mais 3 volts por 350 mA. Não servem, tá? Uns falaram para reduzir as espiras do transformador de saída. Muito legal, mas o transformador é 3,15 center tape mais 3,15 volts, fazendo 6,3 volts, né? Então você tem que desenrolar todo o secundário e reenrolar. Detalhe, esse transformador, como falei, foi enrolado para mim praticamente o custo banana. Foi um cliente, amigo meu, que se predispôs a enrolar pagando só e somente só o fio, tá? Então ele reenrolou pelo que veio o transformador e tinha esse problema já pela pessoa que enrolou, e quando deu o problema que veio parar nas minhas mãos. Ele apenas refez. Não tínhamos como saber que se estava certo ou errado. Então, galera, críticas são para ser faladas, para ser ouvidas, tá? Eu não estou reclamando dos comentários. Eu respondi até alguns explicando, mas tudo que foi feito nesse explicador, até esse recurso, que chamaram de gambiarra, engenharia brasileira,
tudo quanto foi classificação. Entenda uma coisa, gente, tudo foi calculado, tá? Calculadora, papel, lápis, contas e mais contas. Desde a dissipação térmica de cada resistor até o valor dos resistores, da combinação dos resistores, para chegar a voltagem de 10,5 para 6,7. Tá? Inclusive a preocupação do aquecimento dos resistores na própria placa onde estão soldados e no gabinete do aparelho, um cooler pequeno. Na década de 80 não tínhamos cooler, hoje temos. Por que não usar? Um aparelho que já tem 7 válvulas aquecendo, para que deixar os resistores aquecendo? Entendeu, galera? Então só uma dica só. A galera pode falar, pode criticar, eu aceito, mas eu não sei se a galera entendeu o que eu estou falando. Gente, quem estudou eletrônica mesmo, quem fez curso de reparo, como eu fiz curso elétrico e outros, quem fez escola técnica de eletrônica, quem fez faculdade de eletrônica, sempre se deparava com um problema onde a solução era papel, lápis e teoria, e depois a prática, tá? Então isso aqui foi tudo testado exaustivamente antes de ser aceito como solução. Galera, um abração a todos, boa noite.